Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 de Lucas. Nós vamos ler a partir do verso 13. Assim diz a palavra de Deus: naquele mesmo dia, o dia da ressurreição, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Outra versão diz: quando ele expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aqui, meus amados, que palavra maravilhosa, não é? Vamos orar. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor nos permite essa reunião pública, porque podemos cantar louvores ao Teu nome, podemos orar, comparecer junto ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho, porque o véu do santuário foi rasgado,
nós temos acesso à tua presença. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, tua revelação escrita, porque ela é a verdade. E agora, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, conduze-nos. Teu Espírito Santo nos conduza para toda a verdade. Ó Deus, aquece o nosso coração com a exposição da tua palavra. Enche-nos com teu Espírito Santo. Daqui amemos a tua palavra. Guardemos a palavra no coração. Preguemos a palavra também com fidelidade. Abençoa cada querido irmão, querida irmã aqui presentes. Abençoa a igreja que cada um representa, a família. Meu Deus, e dá-nos graça nessa hora. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O salmista escreveu: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Queridos irmãos, eu queria destacar mais uma vez a importância de uma reunião semanal como esta, que nós chamamos de Expondo as Escrituras. Quando o Senhor Deus tocou no coração do pastor Augusto, para dar início a esse trabalho, com o apoio do pastor Cláudio, do Conselho da Igreja, foi uma grande bênção. Quantas pessoas têm sido alcançadas pela graça de Deus, a partir da fiel exposição das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é a verdade. E nós podemos afirmar que o maior serviço que podemos prestar a alguém é explicar as Escrituras Sagradas. Esse é o maior serviço, explicar as Escrituras Sagradas. Porque sem a fiel exposição da palavra de Deus, as consequências serão sempre drásticas. O profeta Oséias registrou essas palavras na sua profecia, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Durante tantos anos, o povo não teve acesso às Escrituras Sagradas. O povo não podia ler. O povo não foi instruído a abrir as Escrituras, ler, ouvir a voz de Deus pela sua santa palavra. E eu queria nessa noite, estou nas mãos de Deus aqui para ser usado por Ele, para fazer um grande chamado à igreja. Eu vejo aqui pastores, seminaristas e irmãos queridos, irmãs também, certamente pessoas que estão comprometidas com a igreja, que têm uma atividade na igreja, muitos aqui na área do ensino da palavra de Deus, e eu queria desafiá-los aqui a serem encontrados fiéis no ensino da palavra de Deus. E nós temos um modelo, que é o modelo supremo, é o Senhor Jesus. Ele é o grande expositor das Escrituras Sagradas. Né? Estava estudando alguma coisa sobre pregação expositiva e alguém contra-argumentava, dizendo: mas eu não vejo Jesus pregando expositivamente. Não é? A pessoa respondeu assim: ora, Jesus é a própria palavra, né? Ele é o verbo, né? Quando ele abre a boca, ele fala, né? Ele é a expressão da palavra. Você não vai encontrar Jesus em nenhum momento, não é, falando uma palavra de segunda mão. Ele é a palavra, né? Mas no texto que lemos, nós temos aqui uma exposição bíblica do Senhor Jesus, né? A gente pode dizer que naquela conversa com os discípulos de Emaús, né, não sei quantos aqui gostam de caminhar, vamos imaginar, dos 10 quilômetros de caminhada. Quanto tempo você leva para caminhar 10 quilômetros? 2 horas, é isso? Mais ou menos, né? Eles certamente não estavam fazendo uma caminhada de exercício físico, né? Acho que foi uma caminhada mais devagar, mais leve, né? Porque naquela caminhada Jesus fez uma exposição bíblica. Você pode imaginar que coisa maravilhosa, cerca de 2 horas ou mais, Jesus fazendo uma exposição bíblica,
começando com Moisés e passando pelos profetas, expondo as Escrituras, falando a respeito dele mesmo. Que Deus nos abençoe aqui nesta noite, que o Senhor desperte o nosso coração, chegarmos a dizer como o salmista, Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E no mesmo Salmo, no verso 136, ele diz, lágrimas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Ele chegava a chorar, porque as pessoas desprezavam a palavra de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, porque a passagem bíblica que está diante de nós ilustra muito bem essa verdade. Na sua primeira aparição pós-ressurreição, isso no registro de Lucas, Jesus se apresentou a 2 dos seus seguidores. Esses aqui não faziam parte dos 11, mas fazia parte dos seguidores do Senhor Jesus. É preciso a gente dizer sobre os discípulos de Emaús, nós sabemos o nome de um deles, Cleopas. Eles acreditavam nas Escrituras, porém o seu entendimento era deficiente. Agora nós os encontramos aqui, cheios de dúvidas, confusos, desanimados e frustrados. Imagina essa cena. Estão saindo de Jerusalém com a expectativa frustrada. E então Jesus faz uma exposição do Antigo Testamento e os instrui a respeito de si mesmo. Jesus dissipou as trevas da mente deles, do coração deles. Jesus iluminou os olhos do coração deles, com a luz da verdade, com a palavra de Deus. Então nós encontramos aqui nessa passagem a necessidade de entendimento, a fonte do entendimento e a resposta após o conhecimento. Então aqui nós temos 2 discípulos frustrados que tinham expectativa do Messias e agora estão voltando para a sua aldeia abatidos, desanimados, confusos, sem compreender, E é por isso que eu quero falar nessa noite a partir desse tema, Cristo, o grande expositor das Escrituras Sagradas. E nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Olhem para a Bíblia aí comigo, você veja as divisões que nós temos aqui nesse texto. A primeira está nos versículos 13 a 16, o súbito encontro de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Versículos 13 a 16. Segundo ponto, versos 17 a 24, nós temos o diálogo de Jesus com os 2. Depois, versos 25 a 27, nós temos a exposição das Escrituras Sagradas, começando por Moisés, passando por todos os profetas. Versos 28 a 32, a chegada à aldeia de Emaús. Jesus fez menção de passar adiante, mas eles insistiram para que ele permanecesse, e ali, ao partir o pão, seus olhos foram abertos. E depois, o testemunho desses discípulos de Emaús, versículos 33 a 36. Então, quem estiver anotando, primeiro ponto, o encontro de Jesus com esses discípulos no caminho de Emaús. Estavam caminhando e foram surpreendidos. Versículos de 13 a 16. Olha aí atentamente na sua Bíblia. Naquele mesmo dia, como eu disse, no mesmo dia da ressurreição, possivelmente agora já era a parte da tarde, porque quando eles chegaram a Emaús, aqueles discípulos disseram, já se faz tarde, fique aqui, repouse. Então, a gente pode inferir aqui que era na parte da tarde, estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém, conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, porém os seus olhos estavam como impedidos de o reconhecer. Então, como eu disse, esse encontro aconteceu na tarde do dia da ressurreição, eles conversando entre si, nessa caminhada até a aldeia, como eu disse, estavam tristes, estavam desapontados, devastados, estavam confusos,
porque todas as suas esperanças quanto ao Messias tinham sido frustradas. E é impressionante, eles tinham ouvido o testemunho das mulheres, que elas foram lá de madrugada e o túmulo estava vazio. Elas comunicaram aos discípulos, né? E aí, tendo eles recebido essa notícia, eles não acreditavam naquilo que parecia ser um absurdo, né? Queridos irmãos, falando aqui para nós, abrindo rapidamente um parênteses, fechando, não somos assim também parecidos com os discípulos de Emaús, tardios para crer, não é? Quantas pregações nós já ouvimos, quantos livros já lemos, quantas vezes lemos as Escrituras Sagradas, mas somos tardios para crer. Não sei quantos anos você tem de caminhada de fé, mas eu conheço alguns aqui que já têm muitos anos de caminhada de fé. Nossa vida cristã deveria ser a essa altura mais profunda, mais madura, né? Mas somos tardios para crer. Olhando aí versos 13 e 14, né? Aquele em quem eles tinham depositado toda a sua esperança tinha sido crucificado entre dois malfeitores por mãos de iníquos, na verdade pelos líderes de Israel e por mãos de iníquos, né? E olhando aí versos 15 e 16, enquanto eles conversavam sobre os eventos dolorosos, um estranho para eles naquele momento, um estranho se juntou a eles, e esse estranho era Jesus ressurreto dentre os mortos, e ele estava ali para levar luz e consolo àqueles discípulos. No entanto, o texto diz: seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo, e continuaram impedidos até que ele se revelou, né? Depois da exposição das Escrituras e do partir do pão. Eu quero destacar aqui um ponto, né? O poder está na explicação da verdade bíblica. Lembram-se de Filipe, o eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que tinha ido a Jerusalém para adorar, e ele estava voltando agora, vinha lendo o profeta Isaías, e Filipe estava sendo usado por Deus em Samaria, pessoas estavam sendo convertidas, e o Senhor disse a Filipe: vai para a estrada de Gaza, que ela está deserta. Queridos, como Deus é surpreendente na sua soberania. Ele tira Filipe de uma cidade onde ele estava frutificando, pessoas estavam sendo convertidas, e o envia para uma estrada deserta. Mas Deus é soberano e sábio, né? Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo, e o eunuco vinha lendo o profeta Isaías. Entendemos, lendo o texto de Atos, que ele vinha lendo Isaías 53. Filipe aproximou-se do carro e perguntou: você compreende o que vem lendo? E ele, com muita honestidade, disse: como é que eu vou compreender se alguém não me explicar? E olha que coisa maravilhosa, Isaías, viu? O texto lá de Atos diz: a partir daquela escritura anunciou-lhe Jesus. Porque Jesus é o cerne das Escrituras Sagradas. Tudo aponta para o Senhor Jesus. Para conhecer Jesus é preciso conhecer as Escrituras Sagradas, né? Ser iluminado pela ação poderosa do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Então, guarde isso, o poder está na explicação da verdade bíblica. Segundo ponto, o diálogo dos dois discípulos com o ressuscitado, que até então era desconhecido. Nós temos aí versos 17 a 24. Eu sei que nós temos aqui alguns professores, não é? E os professores sabem disso. Professores, bons professores, fazem perguntas provocativas, não é? Bons professores gostam de provocar para que o aluno pense, para que o aluno participe. E nós temos aqui versos 17 e 18. Porque se bons professores fazem perguntas provocativas, Jesus é o mestre dos mestres, né? Ele é o professor dos professores. É muito interessante a gente olhar isso, esse perfil de Jesus. O Senhor Jesus sabia da aflição deles, porém, como Ele é misericordioso,
como Ele é compassivo, deu-lhes oportunidade para que o seu coração fosse aliviado. Jesus sabe tratar de nós. Às vezes a gente não entende inicialmente o método de Deus, mas Ele sabe como fazer. E é sábia a atitude descansar nos braços ternos do Senhor. Jesus, olha que interessante, colocou-se como desconhecedor, embora soubesse tudo. Porque Jesus se aproxima e faz essa pergunta: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Que pergunta mais estranha, não é? Ele está vindo de Jerusalém, e a pergunta que ele faz é: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E o texto diz que eles pararam entristecidos. Eles pararam, e um deles, Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não está ciente dos últimos acontecimentos? E aí Jesus faz outra pergunta provocativa, não é? Primeiro, o que vocês estão discutindo? Que assunto relevante é esse, não é? Mas a segunda pergunta: do que se trata? E eles então fizeram uma síntese dos acontecimentos. Será que você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o profeta, aprovado diante de Deus e diante dos homens, com obras poderosas e com a palavra? Será que você não sabe o que aconteceu? Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Queridos, vejam o que eles sabiam a respeito de Jesus. Jesus, o Nazareno, Jesus, profeta. Havia uma profecia de Moisés, capítulo 18 de Deuteronômio, que o Senhor haveria de levantar um profeta semelhante a ele, que deveria ser ouvido, e eles têm agora essa convicção: Jesus, o Nazareno, profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras diante de Deus, diante do povo, foi entregue pelas autoridades. Mas, na verdade, o que causou frustração e peso ao coração deles foi o que eles disseram aqui: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Vocês sabem muito bem, já têm ouvido isto, Israel estava sob o domínio do Império Romano, e havia uma expectativa, muitos esperavam um Messias, uma visão militarista do Messias, um Messias que se assentasse no trono de Davi e que libertasse o povo do jugo romano. Eles tinham uma visão equivocada, razão pela qual o Senhor teve a oportunidade de dizer lá no seu julgamento: o meu reino não é deste mundo. Então havia uma frustração, porque eles tinham uma expectativa. Agora, um Messias morto, isso era frustrante. Um Messias crucificado, a cruz representava maldição. Um Messias crucificado entre dois malfeitores. Como eles não haviam entendido o pensamento de Deus, eles não conseguiam crer na gloriosa ressurreição de Jesus. Se você olhar os evangelhos, depois daquela confissão de Pedro, quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos deram várias respostas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou porque Deus revelou a ele. E diz o texto, Mateus é muito claro, Mateus 16, que a partir desse momento Jesus começou a falar a respeito do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Jesus havia falado da sua morte, da sua ressurreição. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi uma derrota, muito pelo contrário, Jesus morreu como Senhor, ninguém tirou sua vida, Ele mesmo deu a sua vida. Estava tudo na Escritura, mas eles não compreenderam a Escritura.
Queridos, nós estamos há 2025 anos desde a vinda de Cristo. Nós temos as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Palavra viva e eficaz. Nós temos o Espírito Santo, que é o Mestre Divino, aquele que ilumina, aquele que nos guia para toda a verdade. Nós temos tantos recursos, não é? Temos visto no meio da cristandade a falta de crescimento espiritual, de maturidade, crentes que estão na igreja há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos e são meninos na fé ainda. Não cresceram, não se aprofundaram nas Escrituras Sagradas, não têm um conhecimento mais intenso da verdade de Deus. Deveriam ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Eles não tinham compreendido as Escrituras Sagradas. Mas aqui vem nosso terceiro ponto, versos 25 a 27, a exposição das Escrituras Sagradas. Jesus expôs as Escrituras, porque a fiel exposição das Escrituras Sagradas é fonte de entendimento. E nós precisamos resgatar essa verdade, queridos. Nós somos os herdeiros da reforma. Uma das grandes bênçãos da reforma foi a centralidade das Escrituras Sagradas. Somente as Escrituras. A tradução da Bíblia, para que pessoas tivessem acesso as Escrituras Sagradas e pela ação do Espírito Santo viessem a conhecer o Senhor. Escutem isso, toda a Escritura Sagrada está centrada em Cristo, do Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Foi o que Jesus disse certa ocasião a alguns que foram fazer perguntas maliciosas, capciosas. Ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Aqueles discípulos de Emaús precisavam compreender a realidade do que tinha acontecido. Eles precisavam entender qual o significado da cruz e da ressurreição. Eles precisavam entender que a morte na cruz era um sinal da messianidade de Cristo. Eles precisavam entender isso, compreender isto. E Jesus então fez uma perfeita e impactante exposição bíblica. Mas percebam que antes da exposição, Jesus os repreendeu, com firmeza, mas com misericórdia, uma dura e amorosa correção. Jesus disse a eles: nécios, ou seja, vocês são carentes de entendimento apropriado, vocês são carentes de discernimento claro. A raiz da ignorância deles estava no coração. O que Jesus está dizendo aqui, verso 25, é: vocês são lentos, vocês são insensatos, demorados para crer em tudo o que os profetas disseram. Faz-me lembrar a palavra de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? O Evangelho foi pregado com tanta clareza para vocês, como se Cristo tivesse sido crucificado diante dos olhos de vocês. Como é que vocês estão passando agora para outro Evangelho? Verso 26, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na glória? E o verso 27 diz, eu fico maravilhado quando leio esse texto, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Certamente, queridos, aqueles discípulos de Emaús tinham aprendido essa verdade bíblica: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu tenho certeza que eles conheciam o fato de que Deus matou um animal para fazer as vestimentas de Adão e Eva, já ensinando ali essa verdade: sem derramamento de sangue não há remissão
de pecados. Eles conheciam o sacrifício de Abel, que ofereceu um sacrifício a Deus, que ofereceu um animal, que verteu seu sangue, primícias no seu rebanho. Eles conheciam o fato de que após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício. Eles conheciam a história de Abraão e Isaque, quando o Senhor chamou Abraão, dizendo: Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor, toma o teu filho, teu único filho, e oferece-o em sacrifício. E ele foi em obediência, e levou o rapazinho, e levou a lenha, e levou o fogo, ia com os servos. Em determinado momento ele disse aos servos: fiquem aqui, eu e o rapaz iremos adorar, depois voltaremos. E a gente percebe, lendo o livro de Gênesis, que Abraão estava mesmo disposto a sacrificar seu filho, o filho da promessa. E mais adiante o escritor aos Hebreus explicaria, porque Abraão cria que Deus era até mesmo poderoso para ressuscitar o seu filho. Mas Deus não deixou Abraão consumar aquele sacrifício. Quando ele estava preparado para aquele golpe, o Senhor o chamou e providenciou um animal para que fosse sacrificado, já apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor proverá. O Senhor começou por Moisés, o sistema sacrificial estabelecido no Pentateuco, incluindo o dia da expiação e a Páscoa. Tudo isso eles sabiam, eles tinham aprendido, eles estudavam. Tudo isso apontava para Cristo. O dia da expiação, quando apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, somente nesse dia. E depois o Cordeiro da Páscoa. Paulo mais tarde iria chamar Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Hebreus capítulo 10 fala sobre os sacrifícios repetidos da antiga aliança. Aqueles sacrifícios não eram eficazes, eles não perdoavam pecados, mas eram uma atitude de fé, de obediência, apontando para Cristo. Mas no capítulo 10 da carta aos Hebreus, ele diz que o sacrifício de Cristo foi único e foi para sempre. Queridos, eles conheciam o Salmo 22, Salmo de Davi, que começa: Deus meu, por que me desamparaste? E o Salmo foi escrito com tanta clareza. Spurgeon diz que o Salmo 22 nos permite colocar os pés no Calvário, porque quando lemos o Salmo 22, nós somos colocados diante daquela cena, inclusive detalhes. Está escrito lá: todos os meus ossos são contados, né? Quando ele estava naquela posição, pendurado, desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, né? Isaías 53, que eu citei aqui na pregação de Filipe ao eunuco, desde o capítulo 52, Isaías escreveu a respeito do servo sofredor, do seu sacrifício. Mas ele começa dizendo: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você pode imaginar essa exposição? Eu estava meditando nesse texto e pensando: Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, o Salvador, Ele mesmo explicando toda aquela escritura que apontava para Ele. Moisés e os profetas apontam para Jesus, o Messias prometido, queridos. Cristo é a essência das Escrituras Sagradas. O Cordeiro de Deus, o prometido, o Salvador. Eu creio que essas verdades têm alguma coisa errada com a gente. Tem muita frieza no nosso meio. Nós deveríamos ser adoradores mais apaixonados, gente mais apegada à palavra fiel, adoradores
mais intensos, mais santos, mais espirituais, mais dedicados ao Senhor, mais agradecidos, como nós somos murmuradores, mais agradecidos, porque Deus manifestou graciosa e poderosamente o seu amor, Ele cumpriu a sua palavra, porque Jesus esmagou a cabeça da serpente, queridos. Ele disse na cruz: está consumado, está feito. Ele cumpriu a justiça do Deus Santo. Justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Qual é a nossa esperança? Olhando para Romanos capítulo 3, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, ninguém, absolutamente ninguém tem merecimento diante de Deus, é pelos méritos de Cristo, é sobre isso que a Bíblia fala. Quarto lugar, caminhando para o final, versos 28 a 32. Enfim, eles chegaram a Emaús, 10 quilômetros de caminhada, Jesus falando e instruindo. Fica imaginando, Gênesis, Êxodo, Levítico, e Jesus parando ali falando dos sacrifícios, né? Eu não sei você, quando está lendo a Bíblia toda durante um ano, você vem em Gênesis, vem muito bem, vem em Êxodo, né? Quando você chega ali na construção do tabernáculo, você diz: eu vou pular aqui, né? Porque tem muitos detalhes. Eu vou para Levítico, não, mas Levítico tem muitos detalhes, né? É muito sangue nesse livro, né? Vou para Deuteronômio, né? Porque esse Deuteronômio é a repetição da lei, tá bom, né? Deuteronômio, né? Ou então pula para Josué, eu não sei, mas Jesus foi expondo as Escrituras, Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, falando do Messias, aquela nuvem, aquela coluna de fogo, a água que saiu da rocha, né? Falando do maná do céu, eu sou o pão da vida, expondo as Escrituras, Moisés e os profetas. E agora chegaram a Emaús, o lugar onde eles iriam pousar. E Jesus fez menção de passar adiante, né? Prosseguir viagem. Mas o texto original diz que eles praticamente forçaram Jesus a entrar. A ideia é exatamente isso. E ficar com eles. Quando eu estava estudando o texto, eu me fiz essa pergunta. Eles forçaram Jesus a entrar praticamente. Foi uma questão de hospitalidade ou foi fome da palavra? Porque nós queremos ouvir mais, né? Nós precisamos ouvir mais. Versos 30 e 31 diz que seus olhos foram abertos. Olhe como Jesus é o Senhor. Ele era o convidado, não é? Mas ele assumiu tudo. Porque quem viria partir o pão, teoricamente, seriam os dois, né, que o convidaram. Mas ele é o Senhor, então ele mesmo tomou a iniciativa e partiu o pão. E naquele momento, quando o pão foi partido, seus olhos foram abertos e eles viram o Senhor Jesus. Esse é um grande milagre. Conversão é um milagre. É você saber que o Jesus histórico é o Jesus da fé. Que tudo que a Bíblia diz a respeito dele é a verdade. E aí os seus olhos são abertos pela ação do Espírito Santo e você compreende e crê e se rende ao Senhor. Diz que seus olhos foram abertos e eles agora comentaram, porque Jesus já tinha sumido. Esse corpo de Jesus ressurreto é um corpo diferente, né? Porque ele podia ser tocado, disse a Tomé: coloca o dedo aqui, olha ao meu lado aqui, coloca o dedo, podia ser tocado, se alimentava, comeu pão aqui, comeu peixe depois, né? Se alimentava. Um corpo que podia ser apalpado, mas que também era capaz, se tivesse uma casa com a porta fechada, ele entrava, né? Esse é um novo estado, né? Os físicos aí que façam uma pesquisa aí, né? Um trabalho aí de pesquisa, né? Que corpo é esse, né? Tem um texto muito interessante, João capítulo 20, os discípulos estavam
trancados em uma casa com medo dos judeus. E de repente Jesus apareceu lá no meio deles. Paz seja convosco. Né? Então ele simplesmente agora desapareceu. Mas esse comentário aqui é maravilhoso. Verso 32, eles disseram: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos expunha as Escrituras. Queridos irmãos, esse expondo as Escrituras aqui é verdade, é bom, né? Mas esse expondo as Escrituras aqui é genérico, viu? O expondo as Escrituras verdadeiro é o do Senhor Jesus, né? Não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras, né? Oh, que Deus traga traga em nosso meio, traga a nós um avivamento espiritual, queridos. Que o nosso peito venha arder pela verdade de Deus, né? Que a gente não faça como o povo de Israel no dia do profeta Malaquias, que lançava muxoxos, que dizia: que canseira, né? Mas que a gente um dia diga isso de todo o coração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos nos encontrar com o Senhor, vamos adorar, vamos exaltar o seu nome, vamos ouvir a sua voz, pela exposição fiel das Escrituras Sagradas. E o último ponto é o encontro dos discípulos de Emaús com os 11 discípulos. Eles sabiam onde eles se reuniam. Agora, sabe o que eu acho fantástico isso? Né? Vejam bem, 10 quilômetros, né? Preparo físico bom deles, né? Porque eles saíram de Jerusalém, obviamente foram descendo, né, para Emaús, né? Mas agora 10 quilômetros de novo, subindo, na mesma hora da noite. Vejam, eles disseram para Jesus: fica conosco, já se faz tarde, né? O dia já está terminando. Mas, queridos, eles estavam tão cheios da graça, tão cheios da palavra, tão tocados, que na mesma hora da noite eles subiram para Jerusalém e foram se encontrar com os discípulos. Essa foi a resposta deles, após o entendimento, após a compreensão. Ó Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão. Coloca esse fogo no nosso peito, Senhor, o fogo da Tua presença e da Tua palavra. Na mesma hora da noite, eles voltaram para Jerusalém. Queridos, uma breve conclusão e breves aplicações também. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente ler, meditar, memorizar, guardar no coração, amar e proclamar a palavra de Deus. Ler, meditar, memorizar, guardar, amar e proclamar a palavra de Deus. E diante de uma passagem bíblica como esta, não é? É importante para mim, para a minha vida, como devo proceder agora. Queria tocar aqui pontos breves. A gloriosa ressurreição corporal do nosso Senhor Jesus é um fato histórico. Ele ressuscitou. Como diziam os morávios, o nosso Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. Aquelas teorias absurdas que negam a ressurreição de Cristo são absurdas e nós as desprezamos. Ele não morreu, ele desmaiou. Os discípulos roubaram seu corpo, né? Irmãos, precisa mais fé para crer nessas bobagens, né, do que crer na ressurreição, né? Ele de fato ressuscitou. Pedro escreveu essa palavra, primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esperança viva. Ele é a primícia dos que dormem. Segunda aplicação que eu queria fazer é a respeito da relevância e urgência da pregação expositiva. Seminaristas, pastores, colegas, professores de escola dominical, líderes, evangelistas, vocês estão aqui, membros da igreja que são atuantes, né?
A origem da pregação expositiva está no texto bíblico, não na ideia do pregador, não é? A pregação expositiva se desenvolve submissa ao texto, à ideia central do texto. A pregação expositiva envolve leitura, explicação e aplicação da palavra de Deus. Dr. Lloyd Jones, que foi um expositor da palavra de Deus, meados do século passado, ele considerava a verdadeira pregação como sendo teologia pegando fogo. É isso que ele chamava de verdadeira pregação. Teologia pegando fogo. Por isso que quando Jesus expôs as Escrituras, o coração dele estava ardendo, E o Dr. Lloyd Jones disse mais: onde não tem paixão, não tem pregação. Que nós amemos as Escrituras. Pedro, quando levantou-se com os apóstolos, dia de Pentecostes, pregou a palavra, a mensagem cristocêntrica, apontou para Cristo. Esse Jesus, a quem vós crucificaste por mãos de iníquos, Deus o ressuscitou. Estevão, antes de ser apedrejado, pregou expositivamente, prendeu com o Senhor Jesus, começou lá no Antigo Testamento apontando para o Senhor Jesus. Esdras, tem um sermão pregado por Esdras, está registrado em Neemias capítulo 8, mas esse homem era um homem tão apegado à palavra de Deus, nós lemos no seu livro histórico, Esdras 7, verso 10, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E eu termino com duas palavras do Senhor Jesus registradas no Evangelho de João. João 5,39 e João 5,46. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E no mesmo capítulo, verso 46, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. E uma última citação, agora é a última mesmo, de Bryan Chapman. Quando a graça de Deus está ausente da nossa mensagem, o poder de Deus está ausente do nosso ministério. Quando a graça de Deus está ausente da nossa mensagem, o poder de Deus estará ausente do nosso ministério. O Evangelho é o Evangelho da graça. A graça que salva, que perdoa, que limpa, que santifica, a graça que nos torna parecidos com o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Bendito seja o Senhor Jesus. Vamos segui-lo, vamos servi-lo, vamos proclamar o seu Evangelho, a sua palavra. Amém, queridos?